Queridos irmãos e irmãs, 12º domingo do tempo comum ano A, liturgia para o dia 25 de junho de 2023 com o tema Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais famílias e a mais comunidades. A primeira leitura de Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 13. Eu ouvia a murmuração da multidão, terror por toda parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez se deixe enganar, e assim poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo e os meus perseguidores cairão vencidos. Irmãos e irmãs, Deus é o nosso socorro, mas para isto nós não podemos ter medo de assumir a missão e precisamos ser fiéis. Muitos se alegram com as dificuldades do outro e muitos querem tirar proveitos da dor do outro, mas Deus, Ele é fiel e nunca abandona os que lhe são fiéis. O nosso Deus sonda o justo e perscruta até os rins e o coração. Ele nos livra das mãos dos perversos. O profeta Jeremias faz um apelo para a conversão e para a fidelidade a Javé e a aliança dele conosco e de nós com ele. A missão do profeta é de arrancar e destruir, para exterminar e demolir. Então toda a prática política dos reis precisa passar por um processo de mudança, precisa passar pelo processo de conversão. Os falsos profetas e os sacerdotes que se colocaram a serviço do rei juntos com eles serão arrancados e destruídos do meio do povo. No batismo, nós somos ungidos como profetas e recebemos a missão profética do anúncio e da denúncia, para que possa ser gerado condições de vida e de esperança para todos. Na segunda leitura de Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim por Cristo nós recebemos a graça do perdão contido no dom do amor e da misericórdia de Deus. No final da década de 50, a crise entre os cristãos oriundos do mundo judaico e os cristãos oriundos do mundo pagão acentuou-se. Os cristãos de origem judaica queriam que os cristãos oriundos do mundo pagão, além da fé em Jesus Cristo, que eles cumprissem as obras da lei de Moisés, e para isso deveriam circuncidarem-se, a fim de ter acesso à salvação. Mas esses cristãos, vindo do mundo pagão, recusavam-se a aceitar a obrigatoriedade das práticas judaicas. Nessa leitura, Paulo procura revelar para a comunidade judaica que para assumir a missão cristã não precisa ser judeu. O que precisava era entender que os convertidos vindo do paganismo precisavam abraçar e assumir a missão cristã e não os ritos judaicos. Aqui Paulo nos convida a superar o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência e vivenciar o amor e a misericórdia cristã. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Não tenhais medo dos homens. Não há nada de encoberto que não venha a ser descoberto. Nada há de oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem lançar na hiena a alma e o corpo. Irmãos e irmãs, hoje muitos se tornaram servos e servas das fake news e vão se aliando
Há poderes inescrupulosos que buscam o proveito próprio e se esquecem da vivência e da prática do amor e da misericórdia de Deus. Os meios de comunicação não podem e não querem estar a serviço da verdade, pois eles estão nas mãos e sob domínio de grupos políticos e religiosos que, para manterem seus privilégios, vão trabalhando meias verdades. Muitos já venderam a alma para o sistema e se alimentam somente da porção que lhes é dada. Quando Mateus escreve o Evangelho durante a década de 80, Domiciano era o imperador e esse imperador não estava disposto a tolerar o cristianismo. As comunidades missionárias tiveram que conviver com muitas dificuldades e com pesadas perseguições. As comunidades começaram a apresentar um certo desânimo. É neste momento que Mateus revela 3 passos decisivos para a nossa fé. Primeiro, ele pede aos discípulos que não sejam dominados pelo medo, que tenham a coragem evangélica e que proclamem que o Senhor está vivo. Segundo, que não tenham medo da morte física, pois somos o povo da ressurreição e a morte não tem poder sobre os que vivem a missão. Nossa vida está a serviço do Senhor Jesus e não a serviço do poder dos homens. Terceiro, tendes confiança em Deus que cuida até mesmo dos passarinhos e que toma conta até mesmo de um fio de cabelo. Deus é um Pai cheio de amor e de ternura e que cuida dos seus filhos e os protege. Aqui Deus faz a promessa aos que se mantiverem fiéis ao seu projeto e que testemunharem a palavra, que terão como prêmio a vida definitiva. O chamado de Deus, vivido na radicalidade e coerência, não é um projeto simpático, não é aclamado e nem aplaudido por aqueles que mandam no mundo ou que controlam a opinião pública. A radicalidade do Evangelho exige que lutemos contra o egoísmo e o comodismo, que lutemos contra a instalação da opressão e da injustiça. Estamos em luta contra um mundo que procura subverter e domesticar a lei de Deus, o Evangelho. Nós precisamos estar atentos para não estar a serviço das práticas de redução e destruição da pessoa humana. Não podemos estar a serviço do racismo silencioso que massacra negros, mulheres e minorias. Não podemos estar a serviço das fake news, com projetos de destruição que vão sendo multiplicadas e disseminada indiscriminadamente, gerando a corrupção e massacre de pessoas e de organizações por meio de contravalores. Não podemos calar, esconder e escamotear a palavra libertadora de Jesus. O chamado de Deus é para termos confiança. Jesus revela: tende confiança, eu venci o mundo. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.